Pense em uma ideia idiota. Uma ideia tão ruim como vender um console que promove cigarros para crianças, ou algo tão estúpido como colocar um celular em uma caixa e dizer que isso revolucionaria o mundo. Que tal a ideia de fazer um console 100% brasileiro? Um console da 7ª geração que roda jogos de Play 1, não tem entrada para disco e custa mais que qualquer concorrente da época. Essa foi a ideia do Reinald Normand. Essa foi a ideia idiota do console da Tectoy. Eu sou o Nog e hoje, meu caro espectro, contarei a você da história da segunda ideia mais idiota que eu já vi. Mentira, a terceira ideia mais idiota. Se você tem menos de 15 anos, é bem provável que nunca tenha ouvido falar da Tectoy. Então aqui vai um breve resumo. A Tectoy é uma empresa brasileira responsável por lançar os consoles da Sega em terras tupiniquim. Nos anos 80 e 90, inclusive, ele traduziu alguns desses seus jogos. O que, para aquela época, eu presumo que não era algo muito comum. Pelo menos é o que eu acho, já que eu não nasci nos anos 90, porra, não tem como saber. Com o passar dos anos, a Sega acabou por sair do mercado de consoles e começou a focar 100% no desenvolvimento dos jogos. Afinal, os seus consoles estavam dando mais prejuízo do que lucro, e eles também lançavam um bocado de jogo merda. Como é que eles pensaram que isso não ia acontecer, né? O que acabou deixando a Tectoy meio que fodida das pernas. Porém, para a sorte do dono da empresa, seus consumidores vivem em um país de terceiro mundo e não tinham condições nenhuma, zero, de comprar um Play 2. Pois, além do console ser caro, ele também possuía jogos que não eram muito acessíveis para o bolso do pobre afegão esbosquileiro. O que fez com que a Tectoy conseguisse se manter respirando, já que seus consoles eram baratos e tinham a vantagem de já possuir alguns jogos quando comprados. Resumindo, eles não tinham nada com o que se preocupar, já que não tinham concorrente. Pelo menos até 2002, quando criaram um chip que facilitava e muito a pirataria do PlayStation 2. Não só isso, como o console começou a ser bem mais fácil de se encontrar de formas não oficiais, já que a Sony só lançou o console oficialmente por aqui 9 anos após seu lançamento oficial nos Estados Unidos. Com o rei da pirataria em mais fácil acesso e o jogo relativamente barato, afinal, estava cheio de barracas vendendo 3 jogos por R$10, os pais, a quais queriam agradar seus filhos, usou o dinheiro que estava sobrando, eu não sei o que eu tô falando, é que é o Brasil, nunca sobe dinheiro. Eles parcelaram o console a perder vista, pois apesar do console ainda ser mais caro para grande parte da família brasileira, os preços dos jogos eram tão baratos que valiam a pena. Fora que naquela época, nossa situação econômica era um pouco melhor, graças ao boom das commodities. Então, famílias com a renda menor poderiam se dar o luxo de fazer algumas contas para agradar seus filhos encapetados, que bem provavelmente não valorizavam o trabalho da mãe. Com o aumento da pirataria e a facilidade maior de adquirir um Play 2, a Tectoy começou a perder cada vez mais espaço no mercado. E para recuperar esse espaço recém-perdido, um jovem teve uma brilhante ideia. Em 2006, o mineiro Reinaldo Normand, eu acho que esse é o nome dele, foda-se, que na época trabalhava na Tectoy Mobile, nem preciso dizer para que essa divisão serve, teve a ideia de criar um console brasileiro, sabendo da popularidade do console da Sony entre o povo tupiniquim. E como a pirataria teve impacto nisso, Reinald, eu acho que é assim que se pronuncia, ou os acionistas, eu não faço ideia de quem foi, teve a ideia de que seu console combatesse a pirataria. E para isso, eles fizeram algo realmente inovador para a época. Console sem mídia física, possuindo uma loja digital, sendo essa a única maneira de comprar seus jogos. Realmente inovador para a época. Fora isso, o console também possuía Wi-Fi 3G e é considerado o primeiro console de mesa do mundo inteiro, super Estados Unidos. Vocês têm a Sony ou a Xbox, mas nós temos o faz o L. Anunciado no início de 2009, fazendo oficialmente parte da 7ª geração de consoles, e com um custo de 17 milhões, eu não sei se é de reais ou de dólares, não estava falando isso no site que eu li, o console da Tectoy pegou todo mundo de surpresa. E graças às suas versões do console da Sega, que fez parte da infância de muitos brasileiros, os consumidores da época tinham certa confiança na empresa. E meio que um console que se vende 100% brasileiro faz você torcer pelo produto e querer que ele dê certo. Pelo menos a TV o preço de R$600, R$100 a mais que o salário mínimo da época. Com as pessoas da época achando isso um absurdo pelo que o console prometia entregar, já que a Tectoy dizia que o produto dela seria mais fraco que seus concorrentes. Só para você ter uma ideia, um Play 3 na época custava R$1.200, e apesar de ser o dobro do preço, prometia ser muito mais potente que o Zebo, que mesmo sendo da 7ª geração, prometia entregar um poder gráfico bem abaixo, comparado ao Play 2. E só para você ficar sabendo, em 2009 era possível comprar o Play 2 de forma oficial por R$800, ou comprar ele em um mercado cinza, a la One Piece, com um valor menor que um salário mínimo. Felizmente, a Tectoy resolveu ouvir os fãs e abaixaram o valor do produto para R$500, com o Zebo sendo lançado oficialmente em maio de 2009.
Imagina que você é uma mãe solteira em 2009 e seu pirralho fica lá enchendo o saco atrás de videogame. Você vem agradar o moleque, vai na Casa Bahia mais próximas e se depara com 2 consoles. Um deles, o Play 2, que você nunca ouviu falar, custando R$800, e o outro deles, o Zebo, um console que o vendedor te diz ser de uma geração superior ao outro e custando praticamente metade do preço. Qual desses consoles você acha que a mãe vai comprar? O foda é que mesmo custando praticamente o salário mínimo da época, o Zebo tinha gráficos de Play 1 e só rodava jogos dos anos 90 em uma considerada boa qualidade. Os jogos eram horrendos de feios, até a versão de R4 dele era inferior à de Play 2. Não só isso, todos os jogos de outras plataformas rodavam pior no Zebo. E o motivo disso é que muitos dos jogos do Zebo eram somente portes mobile que fizeram para o console que, acredite se quiser, o Zebo era praticamente um celular em uma caixa. Até mesmo seu chip era mobile. E você sabe como eram os celulares daquela época. Era uma merda. Fora que programar para o Zebo era uma desgraça. Além dos jogos terem que ter um espaço menor que 50 MB. Cara, só a nível de curiosidade. Os DVD da Sony tinham capacidade para 250 GB somente na primeira camada. E os caras simplesmente meteram louco. Obviamente, os consumidores da época ficaram putos pra caralho. E ninguém queria essa máquina de rodar Quake, que é o único jogo que rodava relativamente bem. O que fez com que o preço do videogame caísse pra caralho. Pra você ter ideia, ele caiu para R$300 em menos de um ano. Literalmente a metade do preço de anúncio. O foda era que o console era tão ruim que os únicos que compraram foram pais que não entendiam nada do console ou não tinham uma boa situação financeira. E com o raid enorme que eles tomaram, meio que foi um grande fracasso. Olha, vocês estão vendo, né? As coisas que eu tô deixando de fundo aí, cara. Olha que bosta. Só tem jogo ruim. A Tectoy tentou salvar o Zebo, seja mudando o foco e falando que o aparelho agora servia para os jogos infantis, o que era uma mentira, ou até mesmo lançar ela na China, mas nada disso funcionou. E em 2012, cerca de 3 anos após o lançamento, o Zebo se tornou oficialmente um peso de papel, após seus servidores terem sido desligados. E caso você tenha tivesse um desses na época, meio que você tava fudido pra caralho, porque nem poderia comprar mais jogos. Cara, puta que pariu, que ideia. Como alguém pensou que seria uma boa ideia? Os caras realmente pensaram que um país de terceiro mundo poderia competir com os gigantes americanos que possui muito mais experiência de mercado, dinheiro e profissionais qualificados. A única coisa boa que esse console de merda fez foi apresentar jogos para aqueles que não tinham uma boa condição financeira. Afinal, jogo é arte, quanto mais pessoas tiverem acesso à arte, melhor. Talvez, se eles não tivessem a ideia de zirico, de fazer um console sem entrada para disco, o Zebo poderia até ter feito um mais sucesso. Porque eu acho que todo mundo sabe que foi a pirataria que popularizou os jogos por aqui. E se o Zebo fosse mais fácil de piratear, quem sabe poderia até mesmo ter crescido, né? E hoje em dia a gente poderia ter outro console da Zebo, da Tectoy. Mas eu acho que não ia ser uma boa ideia, porque o último console que ela lançou foi simplesmente uma merda. Eu fico imaginando a cara do otário que deu meio que um salário mínimo nisso, pra menos de 3 anos depois ele não poder mais usar a porra do console. Enfim, né, cara? Eu achei isso merda, achei ideia de bosta. E se você percebeu que ele também só ficou 3 anos no mercado, praticamente igual o... Puta que pariu, esqueci o nome. O Uia. Será que isso é azar, cara? Não faço ideia. Enfim, eu quero um canal novo, tá aí aparecendo na tela. Quem quiser dar uma olhada lá. E até a próxima.